já agora. Então, eu coloquei aí para vocês aí o software emulador, tá? Que é o PC Building Simulator. Eu ainda não vi o que dá para fazer, tá? Então, eu coloquei o arquivo compactado, que é esse x64, tá? A versão que eu consegui só roda em 64 bits, em máquinas de 64 bits, mas dá para a gente brincar. Como eu baixei hoje à tarde eu estava em aula na ETEC, e eu não consegui mexer nele. Eu só abri ele, mexi algumas coisinhas, mas foi muito rápido, tá? Não deu para ter uma experiência ou uma perspectiva melhor do software, tá? Mas tá aí, não precisa instalar nada, o arquivo é compactado, depois que você descompacta ele, abre essa pasta aqui, e aí essa pasta aqui tem o aplicativo de execução. O aplicativo de execução, ele roda sem precisar instalar, tá? Então, nós não precisamos instalar para rodar esse simuladorzinho aqui, tá? Depois, se der tempo, eu até dou uma olhada nele melhor. Eu não olhei ele melhor, mas se vocês quiserem desbravar ele, tá? Se vocês quiserem brincar um pouquinho com ele aí, pode brincar, tá? Eu vi que tem como a gente pegar um gabinete, a gente pega um gabinete do zero, tá? Um gabinete completamente vazio e vai montando os componentes. Então, ele tem alguns efeitos, ele tem algumas animações que dá para a gente abrir o soquete do processador para colocar o processador lá. Tem algumas coisas, quando a gente starta o software, a gente tem lá um valor, um crédito em dólar para a gente ir comprando os componentes, e aí conforme a gente vai fazendo as escolhas. O problema por ser uma versão trial, não tem muita opção de escolha, tá? Pelo que eu vi. Então não tem como, por exemplo, a gente escolher dois tipos de processadores, tá? É um modelo só de processador que tem lá, que a gente compra e abate ali do nosso crédito ali, tá? Do nosso crédito que a gente starta o jogo. Então, ainda não aprofundei mais, tá? Como eu disse para vocês, porque não deu tempo mesmo. Eu consegui achar esse caminho, essa versão hoje à tarde. Então, vou ficar devendo assim uma performance melhor aí para vocês. Mas a gente depois vai conversando e vai falando aí sobre essa aplicação aí, ok? Bom, eu vou terminar hoje a parte de memória que ficou faltando daquelas aulas que eu venho trabalhando, que a gente começou com processador, fez atividades específicas de processador, falamos depois placa-mãe, fizemos algumas atividades de placa-mãe, e agora eu vou finalizar o conteúdo de memória. Então, eu fecho com memórias o conhecimento aí dos três principais partes aí de um computador, né? O processador, a placa-mãe e as memórias. Claro que depois a gente tem outros contextos de hardware para ir vendo, mas eu fecho aí esse pacote das principais peças, das principais partes aí de um computador e como que a gente compra, como que a gente analisa as configurações, como que a gente agrupa tudo isso para ter sempre um melhor hardware. Então, a gente chega nesse ponto aí até aqui. E depois, amanhã, um roteiro aí de atividade, depois a gente conversa sobre o dia de amanhã aí. Mas vamos lá, então. Então, hoje eu vou falar aí, dentro do meu material, sobre as memórias, tá? Então, quando a gente fala de memória, a gente logo de cara pensa na memória RAM, né? Logo de cara a gente já remete ao conhecimento e ao contexto da memória RAM. Só que a gente não fica no hardware específico preso somente na memória RAM,
tá? A gente fica pensando que todo o processo de armazenamento de dados que ocorre em um hardware, eu estou tratando de memória, tá? Memórias que podem ter uma característica volátil, que quando acaba-se a alimentação ela perde os dados, e memórias que não têm características voláteis, porque mesmo perdendo, acabando a fonte de alimentação, ela mantém aqueles dados que foram salvos sem ser apagados, tá? É claro que a memória RAM ela tem um papel importante, porque ela faz aí essa troca de informações aí do processador com o disco rígido. Se não houvesse as memórias RAM, e principalmente no processador, a memória cache, essa troca de dados aqui seria uma troca muito lenta e tornaria inviável a gente ter um processador muito bom, porque o HD não responderia à altura. Só que quando, por exemplo, hoje, pensando-se num processo de upgrade e melhora aí num hardware, a gente tem substituído o HD pelo SSD, porque aí a gente encontra um dispositivo que tem uma tecnologia bem mais rápida que o próprio HD. Então, isso melhora a performance de um hardware, tá? Então, as memórias vão armazenar dados em formatos de 0 e 1, e elas vão ser classificadas pelos seus critérios funcionais, tá? Então, todas as memórias, toda a parte de armazenamento de dados em um computador, em um hardware, ele é classificado pelos critérios funcionais. Quais são esses critérios funcionais? O primeiro critério é o tipo de acesso, tá? A memória, ela pode ter um acesso sequencial, e o aleatório. Ela tem uma classificação baseada na pertinência dos dados, volátil e não volátil. E ela tem uma classificação baseada na alteração dos dados, somente leitura ou leitura e escrita. Tá? Então, a gente classifica as memórias por esses critérios. Quando eu falo que uma memória tem acesso sequencial e aleatório, significa que no sequencial ela tem uma sequência pré-determinada em forma ordenada para acessar aqueles dados, para fazer o acesso àqueles dados. Então, ela vai percorrendo os canais onde que estão armazenados aqueles dados ou onde que estão as instruções e ela vai acessando de uma forma sequencial. Quando eu falo acesso aleatório ou acesso randômico, tá? Significa que os dados vão ser acessados de uma forma que não obedece uma sequência, que não tem uma sequência pré-estabelecida, tá? Então, é uma ordenação aí, vamos assim dizer, é uma sequência, vamos assim dizer, totalmente fora do padrão sequencial. A persistência dos dados. Uma memória pode ser do tipo volátil. Volátil é quando a memória, quando acaba a energia, tem a falta de alimentação, ela perde seus dados. E não volátil, quando ela não perde os dados pela falta de energia, pela ausência de energia. Ela pode ser somente leitura, tá? No sentido de que aquela memória, a gente só faz a leitura dos códigos, das instruções e dos registros que ali se encontram. Elas são fabricadas elas são gravadas uma vez pelo fabricante e depois não podem ser alteradas ou apagadas. Hoje a memória ROM não é mais somente leitura, tá? Por mais que ela tenha aí um processo de proteção na gravação, a gente não fica apagando ela constantemente. Hoje a memória ROM, que é a BIOS, ela já tem alguns modelos que a gente consegue fazer o processo de gravação novamente, fazer as atualizações. Então hoje a memória ROM não é uma memória somente de leitura. E as memórias de leitura escrita, tá? Contrário da somente leitura, então a gente pode acessar e fazer as inserções, nós não, né? O hardware vão fazendo essas inserções, alteração e vão limpando
essas memórias. A memória, ela tem uma característica que é a capacidade. A capacidade, ela é a unidade de medida de capacidade de uma memória byte. Então, eu tenho lá um módulo de 8 GB, um módulo de 4 GB, um módulo de 16 GB, tá? Então, byte, como a gente já ouviu, né? Como a gente já trabalha, byte é a quantidade de memória necessária para armazenar, por exemplo, um único caractere. Então, 1 byte, que corresponde a 8 bits, corresponde ali que eu vou armazenar uma determinada informação, um número, uma letra, um símbolo, alguma informação que está sendo representada por 1 byte. As memórias, os dispositivos de armazenamento, então tem ali os seus tamanhos dados em kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, que a gente já viu lá no início da aula de hardware. A velocidade da memória, ela é dada em hertz ou megahertz, tá? Então, isso se relaciona com a quantidade de blocos de dados em bits que são transferidos durante um segundo. Então, eu tenho lá uma memória de 2.666 MHz. Então, eu tenho uma memória que transmite 2.666 milhões de bits por segundo. Essa é a taxa de velocidade daquela memória. As memórias têm os seus tipos, né? Então, os tipos de memória, a RAM, ou a principal, a ROM, a secundária ou de armazenamento e a cache. Tá? Então, esses são os tipos de memória que nós temos em um hardware. Tá? Esses são os 4 tipos de memória que a gente tem em um hardware. A memória ROM, ela é uma memória apenas de leitura. Quando eu falo somente ROM, tá? Quando eu trato aquela memória como ROM, porque depois eu vou chegar nas versões que hoje existe da ROM, tá? Então, quando eu falo que uma memória ela é ROM, ela é uma memória read-only memory, memória apenas de leitura, tá? Ela é não volátil, isso quer dizer, se acabar a energia, se acabar a alimentação, ela não perde os dados, e ela é de acesso aleatório. Então, para se acessar ela, acessa-se os dados de forma aleatoriamente. Ela só permite leitura. Então, a gente acessa os dados, faz a leitura dos dados que estão ali dentro daquela memória. Ela possui firmwares, por exemplo, a BIOS, que é um exemplo de uma memória ROM, ela tem a firmware CMOS, ela tem o setup, ela tem o post, que são softwares, funções que fazem com que, por exemplo, o post teste o hardware, o setup, eu configure a CMOS. A CMOS é uma configuração intermediária da BIOS, da ROM. Então, são chamados de firmwares, tá? Que são usados na inicialização. Então, por exemplo, um firmware que é utilizado na inicialização, que é o POST, o que ele faz? Primeiro passo, conta a memória RAM, verifica a integridade da memória RAM, procura um sistema operacional, verifica se o hardware está ok para colocar ele para funcionamento. Então, é um exemplo aí de um firmware da memória ROM. Aí, as memórias ROMs, existem os modelos delas, tá? Por quê? Porque memória ROM não é só usada, só lembrando aí, tá? Memória ROM não é só usada em placa-mãe, não é só usada especificamente para BIOS. Eu posso, por exemplo, uma máquina de lavar tem uma memória ROM, tá? Onde que ela guarda ali as instruções de inicialização e de configuração daquela sequência, por exemplo, de instruções da memória. Eu posso ter uma memória ROM, por exemplo, numa plaquinha de um Arduino, ou até mesmo num mini computadorzinho, que é o caso do... deu branco.
depois eu lembro, que eu posso ter uma memória ROM. E por que que eu tenho vários modelos? Porque cada uma tem uma característica, tá? Cada uma tem uma forma de que a gente grava os dados nela e a possibilidade de regravar novamente esses dados. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma memória ROM, que ela é do tipo PROM, ela é uma memória programável a partir de processos elétricos, tá? Esses processos elétricos rompem alguns fusíveis do chip a fim de produzir os dados, a fim de produzir as informações. A partir daí, que há essa queima desses fusíveis e há o gravamento dos dados, a gravação, gravamento não, né? A gravação dos dados na memória ROM, a gente já não consegue mais apagar ou alterar. Então, essa é uma memória. Na verdade, por exemplo, as primeiras memórias ROM das primeiras máquinas eram do tipo PROM. Então, não tinha como fazer atualização. Gravou uma vez, o fornecedor gravou uma vez, acabou o processo. Depois, aí começa a se ter, por exemplo, as memórias EPROM. Um exemplo de uma memória EPROM era uma memória da MBIOS, que foi utilizada muito nos computadores 686, tá? E aí essa memória aqui, ela permitia que os dados fossem apagados e regravados. Só que tinha um problema para isso acontecer, tá? Qual que era o problema para isso acontecer? Primeiro apagava-se todos os dados para depois vir gravando por cima, para depois vir gravando. Então eu formatava a memória ROM do tipo EPROM, tá? Do tipo EPROM, e aí depois eu vinha novamente gravando. Nesse processo de atualização, se acabasse a energia no meio do processo, tchau, tiquitita, tchau, tchau, tiquitita, já era placa-mãe. Placa-mãe já podia jogar fora, tá? Alguns modelos aqui, por exemplo, esse modelo de placa-mãe aqui, nós até conseguíamos trocar o chip, né? Tá vendo aqui que o chip era encaixado? Dava para fazer uma extração desse chip aqui com muito cuidado. Só que eu precisaria encontrar um chip exatamente igual, com o mesmo código, para que eu pudesse substituir aqui por esse chip. E ainda, mesmo assim, correu o risco de não dar certo. Outro tipo de memória ROM foi a EEPROM. Então, veja aqui, vem crescendo esse nome, né? Começou com PROM, depois EEPROM, EPROM, depois EEPROM. EEPROM, Electrically Erasable, Programmable, Read-Only Memory, que vai permitir a gravação e a regravação de dados sendo feita por processos elétricos que aplicava tensões em alguns pinos desse chip. Então, por exemplo, se eu fosse fazer um estudo de um circuito, né, de um circuito desse daqui, eu analisaria o datasheet dele e eu entenderia, por exemplo, quais são os pinos de alimentação desse circuito integrado, quais são os pinos, os terra, e quais são os pinos de dados, né? Quais são os pinos que vão entrar ali dados ou que vão fazer a saída de dados, tá? Vão fazer a saída de dados. Se eu fosse, por exemplo, fazer um estudo de um circuito integrado, por exemplo, desse. Aí, no caso, o que acontecia? A gente podia fazer o processo de programação e reprogramação dela aplicando em um dos pinos uma tensão, né? E que era feito por um software, o software ativava um pino, uma tensão ali, e aí a gente fazia o processo de gravação de dados, tá? Então, também era um outro tipo de memória aí. A EAROM, tá? Electrical Alterable Programmable Read Only, tá?
elas são vistas como um tipo de EEPROM. Aqui, qual que é a característica da EAON? Eu não preciso apagar, fazer um formato inteiro na memória ROM e ir gravando os dados de novo. Eu posso ir substituindo pouco a pouco. Então, eu posso ir fazendo a gravação pouco a pouco, tá? Eu posso fazer somente o upgrade de algumas informações na memória do tipo EAROM. E isso facilita muito, porque eu corro menos risco, né? Eu corro menos risco aí no processo de fazer a atualização, eu não perder aquilo que já estava salvo. Eu consegui voltar os dados antes, os dados que já estavam salvos na memória ROM. Então, era uma memória que tem essa particularidade. A particularidade de eu poder ir gravando os dados aos poucos. É o modelo hoje aí muito encontrado nas placas-mães aí, as memórias ROMs. As memórias ROMs encontradas hoje aí, elas são dos modelos EAROM. Pode ser que ainda encontre alguma EEPROM, mas a grande parte delas hoje já é EAROM. Então, esses são os modelos de memória ROM existentes, e cada um tem a sua particularidade, cada um tem a sua forma, o seu jeito de atuar em relação aos processos de gravar e regravar os dados ali das memórias. Então, esse processo, essa forma de... esse processo de gravar esses dados, esse processo de atualizar as memórias é um processo muito utilizado aí quando a gente tem a atualização de hardware, quando a gente precisa, por exemplo, trazer um HD, um SSD que não está sendo reconhecido pela placa-mãe. Às vezes a gente vai procurar no fabricante se tem uma atualização, tá bom? Ó, o Guilherme falando que vai acabar falando inglês o curso. Ah, muito bem. Só se for com outro Guilherme que vai ensinar vocês, o Vezone, porque eu sou ruim no inglês, tá? Sou péssimo no inglês, tá bom? Rafael tá falando que tem aula pronta de inglês. De inglês? É isso? Ou é de informática, Rafael? Não, é de inglês. Ah, então tá bom. Então, na verdade, gente, vão ter alguns termos, né? Vão ter alguns termos que não tem como fugir, né? Tem algumas informações que não tem como fugir, tá? Então, alguns termos nós vamos ter que aprender. Vocês vão ver isso na programação. Na programação, vocês vão ver que código, linguagem de programação, ela é toda em inglês. O código de programação ele é todo em inglês e com o tempo vocês vão aprendendo. É claro que não é algo que vai ficar aí muito tempo, mas assim, é algo que vocês vão falar inglês fluentemente, mas vocês vão, com certeza, ter aí uma formação, um conteúdo um pouco melhor. Eu tinha aqui, eu não lembro aonde, tá? Eu estou procurando aqui nas minhas prateleiras aqui, eu tinha um livro que era inglês para TI, tá? Era um livrinho, inglês para informática, que trazia ali os principais contextos ali, tá bom? Bom, muito bem. Falando da memória ROM, eu vou falar da memória cache, conhecida como SRAM. Essa eu já falei para vocês, né? Então, a memória cache é aquela que fica entre o processador e a memória principal, e ela, como ela tem ali a mesma taxa ou a mesma frequência, muitas vezes, do processador, ela consegue conversar muito mais rápido com o processador. Ela é específica de cada processador, já mostrei isso para vocês, e ela é cara. Então, essa é a memória cache. Cache L1, cache L2 e cache L3. Antigamente, a cache L3, ela vinha na placa-mãe. Hoje ela já vem direto no processador, tá? Antigamente ela vinha na placa-mãe. Hoje ela já vem todas as memórias cache L1, L2, L3 direto na placa-mãe.
A memória RAM. Bom, a memória RAM é um estudo aprofundado que nós vamos fazer. Por que nós vamos fazer um estudo aprofundado, professor? Porque tem muitas características para a gente entender a memória RAM. A memória RAM é uma memória de acesso aleatório, tá? Por isso que ela chama RAM, Random Access Memory, tá? Ela é um conjunto de circuitos integrados disposto em uma placa retangular, permite gravação e leitura, é volátil, armazena programas, dados, instruções, localização daquilo que está em uso, tá? Daquilo que está em uso. As memórias, quando eu pego aquele módulo dela, tá? Então, a hora que eu olho para a memória, o módulo dela, ela tem os circuitos integrados, os chips, eles são encapsulados, tá? Então, quando eu olho para uma memória, eu olho para aquele módulo de memória e eu vejo ali os circuitos integrados dispostos nessa placa, nesse módulo, em um processo de encapsulamento, tá? Os primeiros encapsulamentos que existiam nas memórias antigas, principalmente lá no XT286, eram os chamados DIP, tá? Então, eles se encaixavam. Muitas vezes, as memórias DIP, as memórias cujo encapsulamento era DIP, eles eram conectados diretamente na placa-mãe. Então, eu tinha ali as memórias do tipo DIP. Depois, quando começou-se a surgir os primeiros módulos que eram conectados aos soquetes, o primeiro módulo, que já veio em módulo, o encapsulamento da memória, o encapsulamento do chip, chamava-se SORG. SORG porque o pino dele aqui lembrava uma letra J, a forma como que ele ficava. Então, eles deram o nome de Small Outline JLEAD, JLEAD, sei lá, alguma coisa aí, tá? Porque os seus terminais lembravam a letra J. Eles foram utilizados em módulos chamados SIM. Daqui a pouco a gente vai ver, tá? Depois, nas memórias DDR, tá? Já começou-se a vir os módulos, o encapsulamento TSOP, tá? Então, para os módulos SDRAM e as DDRs, já começaram, né? SDRAM e DDR tem uma diferença aí no módulo de memória, tá? Na forma como que a gente trata a troca de dados e na forma como que o chip interpreta o processo de armazenamento, gravação. E aí, para as memórias, os módulos SDRAM e para o módulo DDR, o DDR que eu falo é o DDR1, o encapsulamento era do tipo TSOP, tá? TSOP. Houve também aí um encapsulamento um pouco mais fino que o TSOP, que foi o STSOP, tá? Então, aí para esses módulos eu já tinha um encapsulamento diferente. Então, veja a diferença, ó. Eu tenho um chip um pouco maior com os pinos em formato de letra J. Aqui eu já começo a ter pinos menores, chips menores, com encapsulamentos menores, com pinos menores também. E hoje o que a gente encontra aí nas memórias, né, DDR2, DDR3 e DDR4, tá, é o chip no módulo, que é o CSP, tá? O CSP, ele é mais fino, não tem pinos, a gente não vê os pinos, porque o contato fica direto no módulo, tá? E ele tem um encaixe, né? Ele encaixa no módulo a partir de algo chamado BGA, Ball Grid Array, tá? Então, hoje eles são utilizados nas DDR2, DDR3 e DDR4, tá bom? Bom, então esse é o encapsulamento. O que é o encapsulamento? O encapsulamento é a forma como os circuitos integrados são protegidos a fim de também dissipar calor, a fim também de
não esquentar. Então, esse é o processo de encapsulamento. O encapsulamento, o chip de memória encapsulado, ele vai ser conectado nos módulos, ou conhecidamente popular como pente de memória, tá? Então, os primeiros pentes de memória, que era o SIP, e que tinha esse tipo de encapsulamento aqui, que era o DIP, era um pente de memória que ele, muitas vezes, vinham soldados na placa-mãe. Então, eles vinham, muitas vezes, já soldados. No finalzinho, eles começaram a vir por slot, por encaixe, mas a grande parte deles foram soldados. Esses módulos, grande parte deles eram soldados na placa-mãe, tá? Então, eu tinha o módulo SIP com o encapsulamento dos circuitos DIP. Depois vieram os módulos SIM, tá? E aí entra o slot de memória. Começa a aparecer os primeiros slots de memória na placa-mãe, onde que a gente podia já fazer a troca do módulo de memória, tá? Onde que a gente tinha as opções de armazenamento, tá? As capacidades de armazenamento, onde que a gente começou a ter módulos de 30 vias e módulos de 72 vias. 30 vias quando a gente só tinha um lado de pino aqui, e 72 vias quando a gente tinha os dois lados de pinagem, tá? Os pinos aqui são os que vão fazer o contato com o slot. Então, a partir daí já vai se utilizando esse processo de pinos. Detalhe, tá? Para vocês conhecerem, detalhe aí para vocês saberem. Esses pinos aqui, esses contatos aqui, são ouro, tá? Eles são feitos em ouro, tá? Por quê? Porque eles têm uma melhor condução, tá? Então, eles conduzem melhor até que o cobre, e eles esquentam menos que o cobre, tá? Então, por isso que memória tá caro, então, tá explicado. na verdade, não é especificamente por isso, tá? E ultimamente não tá tão caro assim também, não. Não, eu sei, tô brincando só. Na verdade, hoje, tem muitas empresas que acabam fazendo o processo de reciclagem de lixo eletrônico pela extração, por exemplo, de alguns materiais que são encontrados no hardware. Tá? Então, por exemplo, quanto que eu vou extrair de ouro de um computador? Eu vou extrair 2 gramas, 3 gramas, sei lá, 5 gramas. Tá. Quanto que é o grama do ouro hoje? 1 quilo. Tá? Quanto que é o grama do ouro hoje? Eu não sei, mas tem um preço. Então, é claro que no processo aí também de reciclagem, as empresas acabam fazendo a extração desse ouro e acabam ganhando um dinheirinho com isso. Bom, então esse era o módulo SIM, esse era o módulo SIM. Esse daqui, depois, na hora que a gente estiver lá no laboratório, eu tenho uns módulos desse guardado lá, se não jogaram fora, para mostrar para vocês. A partir daí, surge-se o módulo SDRAM, tá? O módulo SDRAM, tá? Que foi a primeira versão dos módulos DIN, tá? Que foram os primeiros módulos aí DIN, eles vieram, eles receberam o nome de SDRAM, ou SDR-SDRAM. Como que eu diferenciava esses módulos? Eles tinham 2 chanfros. Então, era uma memória SDRAM. Em seguida, né, o SDRAM, eles já eram capazes de transmitir 64 bits por vez, tá? E eles tinham aí 168 pinos, frente e verso. Então, eles já tinham 168 pinos. Logo em seguida, lançou-se os módulos DDR, tá? O primeiro módulo DDR, tá? O primeiro módulo DDR já tinha aí
o primeiro módulo tinha 184 vias, 184 pinos, e daí para frente só se aumentou a quantidade de pinos, DDR2, DDR3, DDR4, cada um vai aumentando a quantidade de pinos, tá? E já utilizando aí o padrão DIN. Para notebooks, a gente tem os módulos SOLDIN, tá? SOLDIN, no sentido que eles são módulos menores. Eles são módulos menores que um DIN, metade do tamanho de um módulo DIN, tá? Então, a gente chama a memória de notebook SOLDIN, tá? Bom, tecnologia. Então, veja, eu falei sobre o encapsulamento do chip, Ô, Nonino, o módulo e vou falar sobre a tecnologia. Pode falar, meu querido. eu tenho uma dúvida. Muitas das memórias hoje, das DDR3, DDR4, estão vindo com dissipadores junto na memória. Uhum. Isso é por falha do encapsulamento ou é porque a velocidade está tão rápida que precisa ter um dissipador a mais? Precisa ter um dissipador a mais. É que, na verdade, existe aí as memórias hoje, elas estão meio que copiando um modelo de memória que era chamadas memórias Rambus, tá? Que são chamadas memórias Rambus. As memórias Rambus já vinham com essa capa dissipadora de calor, tá? E aí hoje alguns fabricantes de DDR4, que não especificamente são do tipo Rambus, eles já estão aplicando também, eles já estão utilizando, porque viram que melhora muito o desempenho da memória. Tá? A memória também esquenta. Memória também esquenta, tá? Tecnologia. O que é a tecnologia? Aí eu já estou falando como que funciona internamente as memórias. Como que as memórias funcionam, né? Então, nos módulos, sim, nos primeiros módulos lá, sim, que eram esses módulos aqui, tá? A tecnologia que era utilizada era a tecnologia FPM, tá? Ela foi utilizada em máquinas 386 e 486, tinha um tempo de resposta de 60 a 80 nanosegundos. O que era esse tempo de resposta de 60 a 80 nanosegundos? Você solicitava um dado, demorava-se mais ou menos esse tempo aqui. Tá? E elas tinham velocidades aí aproximadamente aí de 66 MHz. Depois veio a tecnologia EDOSIM. A EDOSIM também foi utilizada em módulo SIM, só que módulo SIM de 72 pinos, para máquinas, para computadores, na época, 486, Pentium. Um tempo aí de resposta de 50 a 70 nanosegundos, e ela tinha ali um processo que era chamado de pipeline, que solicitava a leitura do dado antes do anterior ser entregue. Então, era mais ou menos assim, eu quero ler o dado antes mesmo de ser entregue o anterior, tá? Antes de eu te devolver o anterior, antes de eu te mandar o anterior. A SD-RAM, a outra tecnologia SD-RAM, que começou a vir a partir dos módulos DDR-DIN, que foi os módulos que foram as DDR1, tá? Aí eu vou ter 2 transferências por ciclo, então eu já aumento a taxa de transferência, tá? Já podia se trabalhar a partir das tecnologias SD-RAM com 2 memórias em paralelo, e eu tinha velocidades que eram velocidades baseadas na informação aqui, PC200, PC266, então era 200 MHz, 266, 300, 353 e 400, tá? A SD-RAM, né, ela surge aí a partir do Pentium 2, tá? Então ela vem a partir do Pentium 2, e ela já começou a sincronizar a sua velocidade com o clock da CPU, tá? Então ela já começou a mais ou menos sincronizar a taxa de transferência de dados
com o clock, não com a frequência, com o clock, com o batimento do clock da CPU, tá? Também nos módulos SDRAM, DDR-DIMM, havia-se 2 transferências aí por ciclo. Então, se eu pegar lá, por exemplo, a DDR SDRAM, veja aqui o quanto que eu tinha mais ou menos aqui de informações. Então, por exemplo, se eu pegar a DDR200, eu tinha um tempo de ciclo de 10 nanosegundos, tá? Uma frequência de 100 MHz, uma taxa de dados, de transmissão de dados, de 200 megatransfers por segundo, e uma largura de banda de 1.600 megabytes. Sempre lembra o seguinte, para a memória, tá? Para a memória, a taxa de megatransfer, então eu vou transferir aqui, ó, 200 megatransfers, tá? Então eu vou a cada por segundo. Então eu vou fazer uma transferência de 200 megatransfers. Quando eu faço uma transferência de 200 megatransfer, eu automaticamente tenho uma largura de banda para fazer essa taxa de transmissão de dados, para trafegar nessa velocidade de 200 megatransfers por segundo, eu tenho uma largura de banda 8 vezes maior. 8 vezes maior. Por que 8 vezes maior? Porque a gente está falando em bytes. Bytes, cada byte transporta 8 bits. Então, ao transportar 8 bits, sempre quando eu vejo aqui uma taxa de transferência de dados em megatransfer, a largura de banda é 8 vezes maior. Tá? A largura de banda é 8 vezes maior. Toda vez que vocês encontrarem essa informação, megatransfers, por exemplo, onde que a gente vai encontrar mais essa informação, megatransfers? Nos slots, né? Nos slots PCI Express. Então, vai ter lá uma informação, uma taxa de transferência de dados, que vai dar, essa taxa de transferência de dados vai estar num valor, uma medida de megatransfer por segundo. Qual que é a largura de banda? Eu pego aquele megatransfer, aquele valor, e multiplico por 8. Aí eu vejo que largura de banda, por exemplo, de uma DDR200, a largura de banda dela era uma largura de 1.600 megabytes por segundo. Então, eu tinha condições, ao fazer uma taxa de transmissão de 200 megatransfers, transferir naquele caminho 1.600 megabytes por segundo. E uma tensão de alimentação de 2,5. E aqui alguns modelos, né, da memória DDR. A 200, 266, 333, 400, tá, o tempo de ciclo, a frequência do relógio. Então, eu tinha aqui todas essas informações. Outro detalhe, tá? A frequência do relógio, então, por exemplo, uma memória lá, uma DDR200, ela tem uma frequência de 100 MHz. Então, ela tem uma frequência de 100 MHz. Por que ela tem uma frequência? Por que dobra essa frequência? Por que eu dobro a frequência aqui para falar que ela tem uma DDR200, ela faz uma transferência de 200 MHz? Porque eu estou pensando numa transmissão full duplex, uma transmissão de ida e volta. Então, é 100 para ir, 100 para voltar. Tá? A DDR2, SDRAM DIMM, tá? Então, a principal característica aqui, enquanto eu trabalhava com 2 ciclos na DDR2, eu vou trabalhar agora com 4 operações por ciclo. Enquanto aqui eu trabalhava com full duplex, uma operação indo, uma operação voltando, aqui eu vou trabalhar com 4 operações. O dobro do anterior. Por isso, sempre eu vou analisar também aqui, ó, que a taxa de transferência, 400 megatransfers, e aí, nesses 400 megatransfers, eu vou ter 400 vezes 8, eu vou ter uma taxa, uma largura de banda, uma taxa de largura de banda de 3.200 megabytes, tá?
E aí, o que aconteceu nas memórias DDR2? Ó, o que aconteceu? Eu dobrei todas elas, ó. 200, 266, 333. Então, olha lá, eu dobrei todas as velocidades. Eu dobrei todas as frequências. Continuo ali com aquela frequência, né, de ida e volta, mas agora eu estou com 4 vezes mais. Então, eu dupliquei essa velocidade. Quando você falou lá da memória, né, esse dissipador é isso daqui, né? É essa chapa dissipadora de calor, né? Não é isso? Isso mesmo. Ela existe principalmente aí nos modelos da Kingston. Ela já vem, não só ela, né, mas outros modelos. Ela veio dessa particularidade aqui, dessa memória aqui, ó. Quer ver? Eu tinha aqui, ó. Eu tinha aqui. Ah, eu não coloquei. Acho que eu não coloquei. Que era a Rambus, tá? As memórias do tipo Rambus. Então, as memórias do tipo Rambus, ela já tinha esse dissipador de calor, tá? A DDR3 é uma evolução da DR2, dobra-se novamente a quantidade. Então, se eu tinha 2 operações na DDR, na DDR2 eu vou ter 4 operações, e na DDR3 eu vou ter 8 operações por ciclo de clock. Então, eu vou dobrar mais uma vez a quantidade de operações por ciclo de clock. Então, a cada pulso de clock, a cada batida de pulso de clock, eu tenho a realização de 8 operações. E aí, na DDR3, entra-se o conceito, a possibilidade do triple channel. Até então, eu conseguia trabalhar com o dual channel. Na partir da DDR3, dependendo do modelo da placa-mãe, se ela tinha 3 slots, eu poderia trabalhar com a possibilidade do triple channel. Trabalhar com 3 slots de memórias iguais, idênticas, na sua capacidade de armazenamento e na sua velocidade de transferência de dados, tá? Na sua largura de banda. E aí, com isso, era como se eu tivesse uma única memória com aquela taxa de transferência e com aquela largura de banda determinada. Então, aqui, a partir da DDR3, entra a possibilidade do uso do triple channel. E aí eu tenho aqui, novamente, lembra lá, ó, aqui começa na 200, e eu dobro, aqui vai começar na 400, eu dobro, aqui vai começar na 800, tá? Na 800 também aumentou, e aí eu tenho as taxas de transferência que estão especificadas aqui, e a largura de banda também eu multiplico sempre por 8. Detalhe, o que eu vou ter? Eu estou aumentando as taxas de transferência e, ao mesmo tempo, eu estou diminuindo as tensões de alimentação. Então, eu estou tendo ganho também com a própria fonte de alimentação, com a potência da fonte de alimentação. Então, eu também estou ganhando aqui neste contexto. Então, veja que, por exemplo, tem modelos da DDR, os modelos da DDR3, que eram os chamados DDR3L, tá? Os DDR3L, eu tinha uma taxa ali de uma tensão de alimentação um pouco menor que a tensão de alimentação normal das DDRs na mesma frequência. Então, por exemplo, uma DDR3 de 1,66, eu tinha ali uma tensão de alimentação de 1,5 volts. Qualquer diferença que diferenciava a DDR3L era a taxa de alimentação, a tensão de alimentação do circuito, que caiu um pouco. Tá? Muito utilizadas essas memórias DDR3L também eram muito utilizadas para notebook. Tá? Eu tinha um notebook, meu notebook anterior era uma DDR3L. Tá? Nonino, isso ajuda na parte de esquentar também, né? Menos voltagem. Também, porque
Quando eu tenho uma tensão de alimentação menor, eu vou ter uma resistência menor e automaticamente, por eu ter uma resistência menor, eu vou ter uma produção de calor menor. Tá? A DDR4, quando eu montei esse slide aqui, os módulos eram até 16 GB, hoje a gente já tem módulos maiores, tá? E a tensão de alimentação da DDR4 é 1,2 volts. Então, já tive ali uma queda muito grande. Também dobrei, tá, a quantidade de operações por ciclo de clock. Tá? Se aqui eram 8, na DDR4 foi para 16. Tá? Foi para 16. Aí eu tenho aqui os valores, né, das DDR3, da DDR4, desculpa, eu poderia fazer uma comparação, por exemplo, pegar uma DDR3 de 1600 e comparar com uma DDR4 de 1600, ó, uma DDR3 de 1600, eu tenho um tempo de ciclo de 1,25, tá? Nano por segundo. E uma frequência de relógio de 800, uma taxa de transferência de 1.600, uma largura de banda de 12.800 e uma tensão de alimentação de 1,5. Se eu for lá na DDR4 1600, veja que eu mantenho algumas informações, ó. O tempo de ciclo, 1,25, a frequência do relógio, 800, a taxa de transferência, 1.600, a largura de banda, 1.600 aqui vezes 8, 12.800, só que eu mudei a tensão de alimentação. Então, eu estou tendo um ganho aqui na tensão de alimentação. E aqui, né, as frequências das memórias aqui, tá? As frequências das memórias, suas taxas de transferência de dados e a sua largura de banda para cada um desses modelos aí, hoje, que eu trouxe aqui nesse material. Tá? A Soldin, semelhante à DIN, só que ela tem modelos de 72 pinos, quando ela é 32 bits, e 144 pinos, quando ela é 64 bits, para notebooks, impressoras e equipamentos menores. Um aspecto físico aí da memória RAM. Deixa eu ver se tem. Um aspecto físico. Quem pode me falar um aspecto físico olhando para as memórias aí? DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Quem me fala? O pino ali deu uma alterada da posição dele. Os terminais. O chanfro, né? Obrigado. O chanfro. A gente chama isso de chanfro. Tá? O chanfro aqui, veja que todos eles são diferentes. A gente nunca tem a mesma posição. Tá? A gente nunca está em nenhum módulo, a gente consegue utilizar na mesma posição. Tá bom? Então, aqui é uma informação bem importante. Então, isso daqui é um processo de segurança. Tá? E esse é um contexto de segurança. Por que é um contexto de segurança? Porque eu não vou conectar uma DDR3 numa placa-mãe de DDR2 ou de DDR4. É somente na placa-mãe DDR3. Então, eu vou ter ali a especificação para que também não haja aí queimar a placa, queimar o módulo de memória, tá bom? Detalhe, gente. Eu vi aqui um detalhe aqui, eu quero mostrar para vocês. Alguém já ouviu falar sobre ROS? Não faço a mínima ideia. Então agora vocês vão ouvir. O que é ROS? Tá? O que é esse termo ROS? Hoje existe um processo ou existe uma preocupação muito grande com a extração de materiais do meio ambiente. Tá? Quando
um fabricante recebe esse selo RoHS, significa que ele é um fabricante que pensa no contexto ambiental. Em que sentido? Primeiro, a extração de materiais, ela é uma extração regulamentada e obedece uma série de parâmetros, até mesmo parâmetros relacionados a trabalho infantil, que sempre foi um problema muito grande para a fabricação de hardware, tá? Para a fabricação de componentes eletrônicos. Então, quando ele coloca lá que ele obedece à diretiva RoHS, significa que ele está obedecendo uma série de padrões de segurança. Segundo, o material dele não é um material que é contaminante. É claro que a gente não joga, não vai deixar, não vai permitir que esses materiais sejam jogados na natureza, tá? Mas a gente sempre vai tomar esse cuidado, porque quando é aplicada essa diretiva RoHS, então veja, ó, aqui tem RoHS, tá? Aqui nesse modelo aqui não está escrito, mas é bem provável que tenha. Por quê? Porque na fabricação, tá? Ele não se utilizou de materiais danosos ao meio ambiente, que são nocivos ao meio ambiente. Então, isso obedece um padrão internacional, tá? Ele é chamado de compliance, tá? É uma abreviação para restrição de uso de certas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos, tá? Quais são esses materiais? Cádmio, mercúrio, cromo, bifenídeos, polibromatos, héteros, que são materiais, chumbo, que são materiais que, por exemplo, que quando esquentam, quando são submetidos a alta temperatura, podem soltar substâncias perigosas para a respiração e para tudo mais, tá? Então, imagina que uma memória vai esquentar, se ela é feita de um material danoso, pode ser que a gente tá ali do lado, respirando aquele ar, e pode ser um ar. Muitas empresas não conseguem vender, por exemplo, para a Europa, para alguns países do primeiro mundo, se não obedecerem essa diretiva, tá? É claro que essa diretiva não fica só presa nesse processo aqui. Por que não fica só presa nesse processo da fabricação? Porque também esses produtos, muitas vezes a extração essa extração desses produtos aqui, que eram utilizados para a fabricação de componentes eletrônicos, eles eram feitos por mão de obra escrava. E onde que era feito isso? Muitas vezes esses materiais eram feitos, essa extração desses materiais eram feitos, por exemplo, em continentes como a África, que tem uma grande quantidade desses materiais, em continentes onde que havia uma certa exploração infantil. Então, a União Europeia, lá no ano de 2003, publicou essa diretiva, tá? Então, a partir de hoje, a gente sempre observa que a diretiva RoHS Compliance, tá? Então, é uma diretiva muito importante, tá? Só para vocês conhecerem aí, tá? Então, às vezes a gente vai encontrar aí nos módulos de memória esse rosa aqui, tá bom? Bom, o que mais? Bom, eu falei aqui dos aspectos físicos, né? E aqui eu vou ter, ó, também algumas particularidades mais agrupadas. Então, veja, ó, lá na DDR, a alimentação dela era de 2,5 volts. Na DDR4, já caiu para 1,2 volts. E ela veio caindo, ó. Então, ela caiu 28% na DDR2, ela caiu 16% na DDR3 e ela caiu mais 20% aqui na DDR4. Então, houve expressivamente uma queda no consumo elétrico, ao mesmo tempo que eu venho tendo um aumento expressivo, ó, da DDR para DDR2, eu tive um aumento de 50% na taxa de transmissão, na taxa de transferência. Da DDR2 para DDR3, eu tive um aumento
de quase 200%, né? 170%. Na DDR3 para DDR4, eu novamente tive aí um aumento de 100%. E esses aumentos, eles são considerados no primeiro modelo, tá? Eu não estou considerando o último modelo de memória DDR4, porque eu sei que o último modelo de memória DDR4, ele vai ter taxas de transferência aí bem mais altas, olha lá. Ele vai ter taxas de transferências aqui de 4.266. Então, eu sempre pego como base o primeiro modelo, tá? Eu pego o primeiro modelo para eu ter como base para entender qual que foi a evolução de um modelo para outro, ok? Depois, também, eu tive aqui a capacidade de armazenamento, né, que aqui é considerado como densidade. Então, quais eram as capacidades de armazenamento que eu tinha dessas memórias? Hoje eu tenho memórias aqui, DDR4, de 32 gigabit, então eu tenho, gigabyte, né, no caso, eu tenho aí uma capacidade bem melhor. Então, houve aí sempre um aumento cada vez mais expressivo nisso. Outra informação, latência, tá? Latência é um número que muitas vezes vem etiquetado na memória. Então, por exemplo, se eu olhar aqui, ó, qual é a latência? Deixa eu ver se essa daqui tem. Nossa, nessa daqui não tem? Nessa daqui tem, ó. Na primeira tem. Qual é a latência dessa memória DIN aqui? Dessa DDR aqui normal, 400, de 1 gigabit? Qual é a latência dela? Onde que eu vejo? 333, né? Isso, exatamente, é o 333. Significa o quê? Significa que a partir do momento que o processador solicita uma informação, ela leva 3 nanosegundos para começar a mandar essa informação. Tá? Ela leva 3 nanosegundos. É lógico que conforme eu vou aumentando a capacidade e ao mesmo tempo eu vou aumentando a velocidade de troca de dados, né? Automaticamente essa latência também vai aumentar, tá? Então essa latência aqui vai aumentar. Por exemplo, esse módulo aqui, ó. Esse módulo aqui, ó, que é um módulo de 4 GB com uma taxa de 1.600, tá? Uma alimentação de 1,5 volts, ele tem uma latência de 9 nanosegundos. Tá? Ele tem uma latência inicial de 9 nanosegundos. Tá? Então, além da gente pensar na taxa de velocidade, né, na velocidade do módulo, que é o 1.600, 233, né, 3.200, além de eu pensar nessa taxa de velocidade, eu também vou ter ali a latência, tá? Então, é a quantidade de tempos que o módulo demora para acessar o seu próprio hardware, pegar os dados e entregar ao processador. Então, o processador solicita um dado, a partir do momento que o módulo vai lá procurar esse dado nos chips, pegar esse dado e mandar para entregar para o processador, esse é o tempo de latência, tá? No CPU Z, a gente consegue ver a latência das memórias, tá? A gente consegue ver a latência das memórias. Tá? Então, se eu venho aqui na memória, ó, a minha latência da minha memória aqui, ó, é uma latência, ó, de 15 nanosegundos, tá? Então, ela é uma latência 15, 15, 15, 35 o tempo total. Tá? Então, é uma latência de 15 nanosegundos. Até ele acessar um determinado dado e devolver esse dado para o processador, passou-se 15 nanosegundos, tá? Ou 15 clocks, porque um clock é correspondente a 1 nanosegundo. Tá? Então, eu tenho aqui uma latência de 15 nanosegundos aí, aproximadamente. Ok? Então, esse é uma informação também muito importante. Então, quer dizer, quanto menor esse tempo de latência,
que quando a gente vai comprar uma memória, é lógico que mais cara vai ser esse módulo de memória. Então aí o pessoal falou, por isso a memória é cara porque tem ouro. Não, a memória muitas vezes vai ser muito mais cara quando ela tem um tempo de latência menor, tá? É lógico que ela não vai chegar em algo aí muito absurdo, tá? Se chegar ali muito absurdo, tá falho. Mais ou menos o tempo de latência das memórias em relação ali à sua frequência vai ser mais ou menos igual, tá? Que pode diferenciar aí é pouca coisa, tá? É bem pouco. Então, por exemplo, se eu pego ali, pegar ali o DDR aqui, por exemplo, aqui eu não coloquei as latências, mas, por exemplo, se eu pegar ali um DDR4 3200, o tempo de latência dessa memória aqui, os modelos dessa memória aqui praticamente vão ser iguais, tá? Vão ser iguais. Às vezes até mesmo as memórias DDR4 2666 ou DDR4 3733, por exemplo, vão ter um tempo de latência bem próximo uma da outra, porque elas estão ali praticamente quase que iguais na largura de banda e na taxa de transferência de dados. Então, é claro que quanto mais eu aumento a taxa de transferência de dados, mais eu aumento a latência, tá? A latência, ela aumenta. Ô, Danilo, Fala. são 3 latências por quê? O que significa cada uma? Na verdade, cada uma tem um tempo mais ou menos de resposta. O primeiro é a latência principal, tá? Então, a latência principal seria mais ou menos assim, ó. É aquilo que eu falei. O processador solicitou, até eu buscar ali o dado, até eu encontrar o dado e fornecer o dado para o processador, eu tenho um tempo aí de 15 nanosegundos. Aí eu vou ter, então eu tenho o CAS, o conhecido RAS to CAS, tá? Então eu tenho ali, ó, cada um eu tenho uma informação um pouco mais específica. Então, por exemplo, ó, o RAS. O que é o RAS? O RAS está relacionado muito ao endereçamento, tá? E o CAS, exatamente aí, por exemplo, a posição, tá? Então, eu tenho que fazer aí sempre uma procura a partir de um endereçamento, né? A partir de uma informação. Então, essa informação, ela está relacionada ao RAS, ao endereço. E o CAS, ela é propriamente aí dito o dado. Deixa eu pegar aqui uma outra informação. Melhor, vamos ver. Olha lá. Então, olha lá, para o processador acessar uma célula de memória, um espaço de memória, ele precisa fornecer à memória o endereço da linha, seguido de um sinal chamado RAS, tá? O RAS, ele serve para indicar que o endereço da linha está pronto. E, a seguir, deve ser fornecido à memória o endereço da coluna, seguido do sinal CAS, tá? Passado mais um pequeno tempo, o dado daquela célula de memória, cujo número da linha e coluna foram fornecidos, estará presente e pronto para ser lido pelo processador ou pelo chipset. Então, o que ele está me dizendo aqui? Eu demoro 15 nanosegundos para achar o CAS, que é a coluna onde que está, né, a posição da coluna onde que está aquele dado específico, e 15 nanosegundos para achar a linha específica onde que está o dado. Vocês já viram o Excel, né? Já viram o Excel. O Excel, eu trabalho aqui com célula, certo? Então, eu estou nessa célula aqui no Excel. Qual é essa célula aqui no Excel? É a coluna E, com a linha 5, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o CAS e o RAS.
tá? O CAS é a coluna e o RAS a linha. Então, eu levo, a minha memória aqui leva 15 nanosegundos para achar o CAS e 15 nanosegundos para achar o RAS. Então, ela achou o CAS aqui, ela achou o RAS aqui. Tá? E aí, a hora que ela achou os dois, que ela fez o cruzamento, ela achou a posição onde que os dados estão. Então, agora, neste momento, ela já achou onde que o dado está e ela vai mandar esse dado para o processador. E Então, não é é o mais tempo. 15 nanosegundos. Não, é tudo igual. É tudo 15. É tudo 15. É que enquanto um está procurando a coluna, o outro está procurando a linha. Tá? Ah, tá, entendi. É tudo É igual. simultâneo. É simultâneo. Ah, tá. É simultâneo. O que pode mudar aqui, ó, é o ciclo aqui, ó. Aqui o ciclo pode mudar, dependendo do acesso que está acontecendo, por exemplo, na memória, do tempo de acesso que está acontecendo na memória. Uhum. Tá? Esse daqui pode mudar. E esse row refresh cycle time aqui é o tempo que fica fazendo com que aconteça a leitura dos dados que estão na memória. Então, de tempo desses 278 nanosegundos aí, né, 278 clocks, há feito um refresh ali no circuito da memória para identificar se houve alteração, qual que é as posições, os endereços de memória, quais estão ocupados. Então, de tempos em tempos vai fazendo isso. Agora, se você pensar 278 nanosegundo, é você dividir 1 segundo por 1 milhão. Tá? É você dividir... Não, 1 milhão não. É 1 bilhão. Nano é 1 bilhão. Então, é muito rápido. Então, esse é o tempo que a gente tem. Tá? Então, eles usam esses endereços aqui, o RAS e o CAS. O processador usa esse endereço RAS e o CAS para localizar um dado que está ali na memória. E para acessar essa combinação de RAS e de CAS, demora-se um tempo aí de 9 nanosegundos, aí no meu caso aí, né? 9 não, 15 que eu falei, né? No meu era 15, eu fechei lá. Tá? Mas aí, dependendo do modelo de memória, cada modelo de memória vai ter. Veja lá, por exemplo, ó, a memória DDR era uma memória que tinha um tempo de 3 nanosegundos. Só que ela era uma memória que tinha uma taxa de transferência bem menor. Então, o que adianta eu ser rápido para responder ao processador, só que a hora que eu vou mandar dados para o processador, eu mando uma quantidade pequena. Tá? Eu vou mandar uma quantidade muito pequena. E 3 nanosegundos e 9 nanosegundos, para a gente, não é nada. Tá? Os sockets, normalmente são numerados. Sempre a gente instala no primeiro socket, isso eu já falei para vocês. Normalmente não é permitido deixar o primeiro socket vazio. Tá? Não é permitido. Tem gente que faz, mas não pode. Porque senão eu torno o processo um pouco mais lento. Tá? É possível ver a serigrafia dos sockets aqui na placa-mãe, até hoje a gente consegue. Cada módulo tem o seu encaixe baseado nos chanfros, então isso daí também é uma parte da aula prática, né? Então a gente não encaixa a memória. Normalmente nos slots também a gente vê aqui, ó, a tensão de alimentação. E aí, baseado na tensão de alimentação, eu mais ou menos já sei qual que é o tipo, né, da minha memória. Então, lá, mais ou menos baseado na alimentação, ali ele estava me mostrando, ó, aqui ele está me mostrando que esse módulo aqui, ó, é de 2,5 volts. Eu bati o olho aqui, 2,5 volts. Quem que é 2,5 volts? É a DDR. É a DDR, também conhecida como DDR1, tá? Se eu ver lá no módulo, lá no slot 1,2, eu já vou saber que ali é DDR4. Então, algumas placas-mães vem impresso, vem marcado isso no módulo. E aí a gente consegue identificar também batendo o olho aqui.
Sempre verificar a posição do encaixe. Aí aqui o processo correto, né? Então, normalmente, às vezes as pessoas pegam no meio ali da memória, não pode. A gente não pode ficar tocando nesses chips aqui, porque senão a gente queima. A hora que for encaixar, força, não com muita força. Mas se tiver o dissipador, pode tocar, né, professor? O dissipador ou a pulseira? O dissipador. A pulseira antistática. Se tiver a pulseira antistática, pode, mas... Não, ele tá falando aquela plaquinha de metal que vai por cima, assim. O dissipador mesmo. Tá, verdade, desculpa, perdão, verdade. Pode também. Só tem que tomar cuidado para ver se não vai fazer muita força, tá? Para não danificar aquela plaquinha ou entrar em contato aqui com os chips. Os encaixes, as laças se travam automaticamente e é isso aí. Então, aqui há uma explicação aqui só passo a passo aqui de como a gente faz o encaixe. Pergunta, gente. Demora muito, tipo, a minha agora que eu fui ver aqui, tá no módulo 2. Instalei Como errado. assim? Tem o Dedé, entendi. Não é que o que acontece, né? Toda vez que a máquina vai inicializar, ela vai começar a contar a memória a partir do módulo 1. Primeiro passo. Segundo passo. Se você tiver mais de 2 módulos e colocar a partir do segundo, não vai funcionar o dual channel ou o triple channel. Não vai funcionar. Se você, porventura, tiver que contar aí, por exemplo, essa troca de dados do processador com a memória, há um atraso, aumenta-se o atraso. Tá? Então, é sempre importante começar a colocar as memórias no primeiro módulo. A não ser que danificou o primeiro módulo, a não ser que danificou o primeiro slot. Aí você começa a colocar a partir do segundo slot. É que quando chegou eu coloquei, eu nem vi. Então a gente sempre começa a partir do primeiro slot. Olha lá, a Nicole está falando que o dela veio no segundo. Mas acho que teve um problema, né, que você estava me falando, né, Nicole? Que o seu veio no segundo e que você tentou passar para o primeiro e a máquina inicializava, era alguma coisa do tipo, né? Aí pode ser que houve algum dano, pode ser que aconteceu algum problema, e aí a gente não vai conseguir fazer a inicialização, por exemplo, desse modo de memória no slot 1. Tá? Pode ser que a gente não vai fazer. Não vai conseguir. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que eu tenho para mostrar para vocês. Então, como são fabricados, né? Vamos visitar a fábrica da Kingston e vamos ver como que são fabricados os módulos de memória. A Kingston Technology é o maior fabricante independente mundial de produtos de memória, com fábricas e escritórios em todo o mundo. Com sede em Fountain Valley, Califórnia, Estados Unidos, a Kingston é especialista no design e fabricação de memória de computadores e produtos de armazenamento de dados com base em flash, tais como unidades de estado sólido, unidades flash USB, cartões flash e chips flash integrados para telefones celulares e tablets.
A Kingston oferece mais de 2.000 produtos, com uma base de dados crescente de 41.000 dispositivos compatíveis, desde telefones celulares até notebooks e servidores. Cada produto tem sua origem no departamento de engenharia, à medida que as equipes de projeto desenvolvem novas e aperfeiçoadas tecnologias para os clientes Kingston. Neste vídeo focalizaremos o processo de fabricação de DRAM. Como membro do conselho JEDEC, a Kingston contribui para os designs padrão do setor em módulos de memória. A Kingston produz memórias segundo os padrões do setor e também projeta memórias exclusivas para dispositivos não padrão e cria soluções de memória customizadas a pedido de seus clientes. Esses designs começam... Sabe o que são isso daqui, ó? Essas lâminas que eles estão abrindo aqui? Tem ideia do que sejam? Não. É o silício, né? Não. É o esquema lógico das memórias. É o esquema lógico dos chips, dos módulos de memória. Só que em tamanho maior, né? Tamanho... Então, a estrutura, todo o desenho lógico, né? Os barramentos, como que são colocados os chips nas memórias, eles são aqui eles têm aqui os esquemas lógicos. Então, quando alguém quer fazer uma análise, por exemplo, fazer um estudo, puxa-se uma lâmina desta aqui e vai ter todo o desenho ali, lógico, de um módulo de memória RAM. Pedido de seus clientes. Esses designs começam todos na sala CAD, Aí, ó, onde o desenho. os engenheiros da Kingston planejam cada camada do circuito impresso. Depois que o Isso daqui, ó, que tem lá, tá? Naquelas lâminas lá, depois é impresso num tamanho grande para ficar disponível para consulta, e tem isso daqui, ó. projeto é concluído e produzido, um protótipo é encaminhado para os laboratórios de testes de compatibilidade. Aqui, os engenheiros testam em ambiente real, utilizando placas-mãe específicas, sistemas ou classes de sistemas que elas são projetadas para suportar, visando confirmar a compatibilidade. Ocasionalmente, quando os sistemas ou placas-mãe ainda não estão disponíveis para testar futuras tecnologias, a Kingston utiliza suas plataformas de teste avançadas. Esses ambientes de teste simulam os parâmetros de sistemas futuros usando softwares projetados e programados pelos engenheiros de teste da Kingston. A Kingston também utiliza as plataformas de teste para habilitar novos componentes, como DRAM, NAND, controladores, registros e componentes passivos. Depois que um design é aprovado, os planos são enviados à produção para montagem, teste e acondicionamento. A Kingston tem capacidade para produzir mais de 300 milhões de produtos por ano, com mais de 64 linhas de produção em todo o mundo, mais do que qualquer outro fabricante de produtos de memória. Com números de produção dessa magnitude, seu processo de fabricação precisa ser o melhor em sua classe. Como um fabricante com contratos com parceiros de produção, a Kingston cultivou seu processo a partir de alguns dos mais avançados fabricantes de semicondutores e PCs do mundo. As mesmas linhas que produzem memórias contratadas para alguns dos maiores nomes em tecnologia também fabricam produtos com a marca Kingston. Ao longo de cada estágio de fabricação, teste e acondicionamento, a Kingston emprega rígidas barreiras de qualidade para assegurar que seus elevados padrões sejam atendidos. A equipe de garantia de qualidade da Kingston e seus parceiros contratados realizam auditorias regulares em seus processos, internas e externas, para mantê-los nos mais altos padrões do setor. Vamos acompanhar o processo de um típico produto da Kingston. Primeiro, as fontes de matéria-prima da Kingston, incluindo DRAM em todas as configurações, dos mais avançados semicondutores do mundo. As linhas de tecnologia de montagem em superfície são onde os produtos da Kingston são montados. O primeiro passo é a impressora plana, onde a pasta de solda é espalhada sobre uma tela de stencil e transferida para as placas de circuito impresso. As placas em seguida passam através de uma estação de inspeção ótica automática, onde são cuidadosamente examinadas para a verificação da altura e integridade da solda. O passo seguinte é a montagem em superfície, onde a primeira de duas máquinas de montagem aplica os componentes passivos, como resistores e capacitores. A máquina de montagem em superfície seguinte instala os componentes primários, como chips DRAM. Depois que os chips são instalados na placa de circuito impresso, eles passam através de um forno de refluxo, onde, de acordo com o design específico do produto, são submetidos a um ciclo de 7 temperaturas de até 260 graus centígrados. A pasta de solda é endurecida com base nesse perfil. Depois de passar pelo forno, todos os produtos devem ser submetidos a uma inspeção óptica automatizada.
Após a conclusão da inspeção, as placas de circuito impresso devem ser extraídas. A Kingston utiliza serras de corte rápido controladas por computador para aparar o excesso de material e separar os dispositivos. O passo mais exclusivo do processo Kingston é o teste da produção. A oficina de testes apresenta um conjunto completo de ambientes de teste, muitos dos quais são automatizados e projetos patenteados pela Kingston. A Kingston detém mais de 29 patentes de seus processos de equipamentos de testes e processos relacionados a testes. O KT2100 é o primeiro aparelho de testes de produção automatizado para grandes volumes, tendo sido desenvolvido pela Kingston. Patenteado pelos engenheiros de testes da Kingston, esse sistema abriga 8 placas-mãe e tem capacidade para testar até 400 módulos por hora. O KT2500 é o mais novo, totalmente automatizado sistema para grandes volumes patenteado pela Kingston e usado para testes de memória DDR3. Este aparelho de teste pode conter até 60 placas-mãe e tem capacidade para testar 1000 módulos por hora. Além dos testes de produção, todos os produtos de memória de grau servidor deverão ser submetidos a testes de gravação. As câmaras de teste exclusivas KT2400 patenteadas pela Kingston simulam 3 meses de uso intenso do servidor e realizam um esforço da memória além de quaisquer ambientes tipicamente utilizados dentro de um centro de dados. Isso é feito com o objetivo de efetuar uma triagem em quaisquer células de memória marginais ou defeituosas, o que reduz drasticamente falhas precoces na vida útil do produto. A uma temperatura de 100 graus centígrados, cada célula é submetida a padrões rígidos de testes. O padrão de qualidade Kingston estabelece que uma célula defeituosa detectada é igual a um módulo de memória defeituoso e, por isso, não sai da fábrica. Considerando que um módulo de memória do servidor de 16 GB pode ter mais de 130 bilhões de células de memória, a Kingston mantém um padrão de qualidade excepcionalmente alto. Depois que o produto é embalado, ele é despachado para lojas de varejo, sites de vendas, revendedores e clientes de todo o mundo. Todas as instalações de fabricação da Kingston possuem certificado de qualidade ISO 9001, certificado ambiental ISO 14001 e padrões OSHA 18001 de saúde e segurança, e está em conformidade com as exigências ambientais RoHS e WEEE. Como você pode ver, o compromisso da Kingston com a qualidade está na essência do seu sucesso, hoje e no futuro. Kingston. Certo, galera? Pergunta? É, 1000 testes por hora de memória é muita coisa. Muita coisa, né, velho? Tipo, Aí perguntaram. Absurdo. Aí quem perguntou ali por que memória é caro, né? Por que será que memória é caro? ainda simula 3 meses ainda. Nossa. É, 3 meses de uso intenso, quase top, né? é. Exatamente. Muita coisa, né? Bom. Então, quem não ouviu falar no começo, eu disponibilizei lá para vocês. Depois eu queria que vocês testassem, brincassem. Eu disponibilizei lá para vocês esse arquivo aqui, zipado, que é o simulador PC Building, tá? Para a gente, pelo menos, simular alguma coisa de hardware, tá? Então, dá para copiar aqui, descompactar, descompactando, ele tem a pasta aqui e já tem aqui o simulador. Então, eu vou executar aqui o simulador para vocês verem, tá? Aí ele vai pedir aqui a resolução, né, da sua tela. Aqui, ele te mostra aqui os principais controles existentes aqui, né? Então, para você movimentar aqui na horizontal, na vertical, tá? Então, aqui tem alguns principais controles aqui, mais bem ligados à setinha aí e tal. E aí, play. E aí ele vai abrir, depois de um tempo aqui, demora um pouquinho. Eu não aprofundei aqui, como eu disse para vocês, eu não aprofundei aqui ainda as opções aqui que dá para trabalhar aqui com esse simulador, tá bom? Ele tem um defeito, tá? Ele tem um defeito que ele é em inglês,
tá? Então, por ser inglês aí, às vezes fica aí um pouco ruim, tá? Então, não tem, por essa versão não ser uma versão paga, não tem aí a opção da gente trabalhar ele com ele em português, mas... O prof, na Steam, o da Steam, ele tem um português, sim. É que esse daqui é uma versão trial, né? Não é uma versão não é uma versão legal. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, Google Translate, né? Então, oi, seja bem-vindo ao simulador PC Building. Para iniciar com este tutorial, pressione I. Pressione I após você fechar essa janela para abrir o seu inventário. Todas as partes que serão mostradas nesse inventário, todas as partes que serão suas, né, que irão compor esse inventário, estarão baseadas em processos de quantidade que nós teremos, né? Então, nós teremos aí essas quantidades, né? A gente, no inventário nosso aqui de hardware, a gente tem ali uma certa quantidade. Fecha o inventário após você sair para continuar com esse tutorial. Pressione T para Toggle eu não sei o que é, para continuar essa janela, para ativar essa janela, ou Kit para sair do tutorial. Então, olha lá, aí você tem aqui, você tem aqui um valor. $2.000 só. $2.000 aqui. Aí aqui tem aqui, né, pressione E para entrar na loja. Então, E. E aí você vai escolhendo aqui o que você quer. Então, você tem aqui, ó, placa-mãe. Então, você clica aqui, ele já te desconta o valor, tá? Vai para o seu inventário essa placa-mãe. CPU. Então, como eu disse para vocês, memória. Então, memória é uma memória. Esse daqui é a memória DDR3. Vou colocar duas. Comprei duas. Armazenamento é HD, tá? Power supplies é a fonte. Case já tem. O cooling só tem o simples, tá? Uma placa gráfica é uma ASUS GTX 1680, tá? E se eu quisesse colocar aí um DVD, alguma coisa aí, teria aqui como eu colocar. Então, eu passei aqui por todos esses itens aqui. Muito bem. Aí, eu venho montando, tá? Para montar, eu venho aqui no E e tem uma forma de eu acessar como que era a informação? Inventário, era o I? Aqui, ó, I. Aí eu vou no inventário. Então, aí eu pego lá, por exemplo, a minha placa-mãe e venho e coloco aqui. E vou colocar aqui, ó, instala lá, a hora que você passa aqui, você instala a placa-mãe. Então, eu coloquei a placa-mãe. Olha que legal aqui. Aqui dá para você clicar aqui, ó, ali você clica, ele abre o processador, o socket. Então, eu vou lá de novo no inventário, vou pegar agora o meu processador, a minha CPU, e aí eu vou vir aqui e vou posicionar o meu mouse de uma forma que eu consiga, cadê? Aqui que eu não gostei disso, sabe? Tem que ser no próprio slot mesmo, né? Aqui, isso, olha lá. É que tá vendo? Tem um pontinho ali, ó. Tá vendo? Tem um pontinho? Esse pontinho eu tenho que posicionar aqui, ó. Então, eu coloquei lá, instalei a CPU e vou fechar o socket. Fechei o socket. Inventário.
em cima do soquete, o que eu vou colocar? Eu vou colocar o Simple Fan. Então, esse pontinho eles podiam fazer em outra cor. Não! Cadê? O inventário é o cooler é outro? É o cooling. Ah, será que é o stock cooler? Install CPU cooler. Olha lá, instalou o CPU cooler. O que eu vou colocar agora? Memória. Então, vou vir aqui na memória. Memory. E vou colocar qual módulo? No primeiro. Ah, tem hora que não dá. Tem que achar a posição certinha aqui na animaçãozinha aqui para conseguir colocar. Vamos lá, aqui não está indo. Então aí tem que ir montando ele aí, tá? Não sei se tem que colocar outra coisa primeiro, antes da memória. Eu poderia colocar a memória aí tranquilamente. Vamos colocar aqui a fonte primeiro. Fonte de alimentação. Power supply. Install. Fonte. Muito bem, instalou. Tá? Dá com o screw aí do mouse fazer uma aproximação aí. Vamos ver aqui memória. Não sei se tem uma posição específica para instalar a memória, tá? Eu acho que tem que abrir os pinos primeiro, não tem? Ah, garoto, tem. É isso mesmo, ó. Agora eu instalo o modo de memória. Valeu, é isso mesmo, ó. Então aí dá para ir brincando lá. É quase que um hardware, ó. Ixi. Tudo é ficar mexendo aqui no mouse, pelo mouse aqui. Ó, vou abrir aqui, vou abrir aqui. Vocês estão ficando tontos? Tô acostumado já. Pode pôr. Ó. Puta, Lelê. Ah, louco, aí. Deve ter alguma outra forma mais fácil de fazer isso. Pronto, pus as memórias, ó. Aí, ó. Nossa.
Aí, que mais que eu tenho? Inventário, vamos lá. Hard disk. Então, hard disk eu vou colocar, eu posso colocar ele aqui, ó. Ó, na baia dele, ó. Aqui é a baia do DVD, aqui é a baia do HD. Então tá aí. Pronto. O que mais que falta? Placa de vídeo. Vamos instalar a placa de vídeo, ó. Dá para instalar a placa de vídeo aqui. Ó, velho, tá ficando bom meu computador, hein? O que mais que tá faltando aqui? Deixa eu ver. Placa gráfica, processador, placa-mãe, memória, HD, fonte, case, nada, cooling. Deixa eu ver se Professor, sim. Ah, eu acho que você esqueceu de pôr a pasta térmica no processador. sério? É. Tem aqui? Eu não vi. Tem ali, ela tá na parte. Na última. Isso, nessa última opção. Tem. Tenho thermal paste. Verdade. Já ia queimar o PC, né, Nina? Já ia queimar o PC aqui. Ó, então agora eu vou ter que tirar. Como será que tira aqui? Aí, ó, acho que bom, agora tem que tirar. Agora não sei como tira isso daí, não. Deixa eu ver. Boa pergunta, tem que descobrir agora como tira. Não passei pasta térmica. Ele liga? Sim, ele liga, vai até na Liga. BIOS, tudo. É? É. Ó, posso instalar um fan aqui. Você sabe que pelo teclado é até melhor, né? Às vezes a sensibilidade do mouse deve estar muito alta, né? É. Tem que pôr os cabos da fonte também, não tem? Tem. Eu quero tirar o cooler aqui do processador porque eu não pus pasta térmica. Clicando com o botão direito ou clicando e segurando não acontece nada? Ô, gente, eu não sou tão ruim assim na prática, não, tá? Sou ruim, mas não sou tão ruim assim, não. Que estranho. Essa versão é muito diferente. Muito, né? Eu não usei a outra versão, então eu não sei dizer.
Eu entenderia que eu teria que mexer aqui nos pinos nos conectores aqui do cooler para tirar ele, né? Apertar delete, sei lá. Ah, achei. Ah, agora eu vou passar a pasta térmica. Ó. Já tem, viu? É engraçado que já tem. É. O cooler já vem com. O cooler fan já vem com pasta térmica. Né. Vamos passar aqui de novo aqui, vamos ver. É padrão dos cooler fan vir. Vai ver que é isso mesmo. Aí aqui, gente, o que eu consegui fazer, ó, para tirar? Tá? Eu apertei o F1. Tá? Eu apertei o F1. Então eu vou colocar aqui, ó, include. Acho que nesse F1 tem a parte de cabeamento também, né? Tem. Olha lá, power supply não, é cooler. Cadê o cooler? Stock cooler. F1. Install cooler. Pronto. Vamos ver aqui o cabeamento. F1. Cable. Olha lá. Aí ele te mostra qual que é o tipo de cabo. Olha que legal. Ele te mostra o fan cable. Olha lá, fan cable. Ah, pessoal. Tô ficando bom nesse negócio, hein? Tô ficando bom nesse negócio. Deixa eu clicar aqui na fonte aqui. Cable. Se bem que eu acho que eu vou ter que vir aqui, ó. Esse aqui é o 20 e 24 pinos da TX. Olha lá, ó. Ó, ó. Estão entendendo aí? Vou lá no 12 pinos, ó. 12 pinos aqui, ó. Esse daqui é o EPS 12 volts. EPS 12 volts. Olha lá, meu querido. Tá ficando legal, tá ficando legal. Professor, a memória não tá espetada direito ali também. Saiu um pininho dela ali de baixo. Prontinho. Ô, gente, eu tô brincando aqui, mas eu quero que vocês... Eu quero que vocês aqui... Resumo. Vamos ver. Eu quero que vocês aqui brinquem aí depois com esse software aí. Tá bom? Depois a gente vai passando mais informação sobre ele aí. Então tá aqui, ó. X64 aqui. Dá para fazer algumas coisas aí, hein, pessoal? Dá para depois a gente brincar um pouquinho mais aí. Tá bom? Perguntas? A Nicole está perguntando se o processo todo é feito por máquinas da memória RAM. Tudo feito por máquina, Nicole. Inteirinho. Galera, vamos jantar? Bora. Vamos. Opa, Então, Pode ser, pensando em pode comprar a ser. versão lá. Oi? Pensando em comprar a versão da Steam. Pra me dar uma Tá brincada. pensando? Vê no Discord lá, Bastião, que eu mandei. Beleza. Do 30 pila é complicado, né? E tem O pessoal que tá as DLC assistindo ainda. gravado, eu não fiz nada, hein? Bom, depois a gente vai aí mexer mais um pouquinho aí nesse software aí. Eu vou dar uma fuçada nele aí, depois a gente mexe um pouquinho mais aí, tá bom? Bom, então até amanhã então, pessoal. Até amanhã. Até amanhã, professor. Até. Um abraço. Falou, pessoal. Até jantar. amanhã. Valeu. Tchau. mundo. Amanhã, Boa noite. Boa noite, pessoal. Até mais. Boa noite.